Olá! Hoje nós vamos falar sobre o panorama geral de atendimento ao parto no Brasil e os índices no mundo e as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o nascimento. Para entendermos o que é a humanização do nascimento, primeiramente a gente precisa entender o contexto histórico do atendimento ao parto. No começo do século XX, que é mais ou menos quando os nossos bisavós, tataravós, ou seja, não está tão longe de nós, as parteiras mais antigas, elas não possuíam equipamento para avaliação de como que estava o bebê. Simplesmente elas ajudavam, apoiavam a mulher, esperavam o bebê nascer. Naquele momento, elas esperavam para ver se o bebê ia nascer vivo ou se o bebê ia nascer morto. E por isso inventaram as intervenções obstétricas. As intervenções obstétricas e os avanços da medicina no nascimento proporcionaram que a taxa de mortalidade diminuísse e, consequentemente, isso melhorou bastante a taxa de sobrevivência das mães e dos bebês, quando se inventou a intervenção da cesárea. Para prevenir gestações de risco, tratava-se as infecções que levavam para um parto prematuro com a utilização de antibióticos, com tratamento de infecção urinária, com tratamento de candidíase. Na década do ano 20 até o ano 60, não se fazia cesárea com hora marcada simplesmente. Se não estava dando certo um parto natural, um parto normal, se fazia a cesárea. A cesárea eletiva é uma metodologia que se desprendeu dessa curva da normalidade no atendimento obstétrico na década de 70. Na década de 60, de 70, surgiram as intervenções que estão ligadas ao quanto mais rápido, melhor. Foram colocados vários itens de aceleração no parto, como o rompimento da bolsa, o uso da ocitocina, pedir para a mulher fazer mais força do que ela tenha vontade de fazer, o uso da manobra de Christeller, que é apertar a barriga da mulher para poder empurrar o bebê para fora, o corte para poder ampliar o períneo de 5 centímetros para 10 centímetros de diâmetro, o uso do fórceps, porque quanto mais rápido, melhor. Também nessa época se instaurou um paradigma de quanto mais limpo, melhor, como raspar os pelos de todas as mulheres, fazer uma lavagem intestinal para não ter fezes na hora do parto, colocar antibiótico em todas as mulheres, injetado por uma via intravenosa ou intramuscular, e estar num ambiente cirúrgico e passar por produtos para esterilizar a saída do parto, a parte vaginal da mulher, usar máscara, usar gorro, usar luva, tudo estéril para não expor o bebê e a mãe às bactérias. Nesse momento, não havia ainda uma capacidade técnica de estudar realmente o que acontecia com a aceleração do parto. Ou seja, será que toda vez que um parto era acelerado, ele era beneficiado mesmo? Na década de 70, pode-se observar que quando praticamente todos os partos entraram para dentro do hospital e começou a crescer o índice de intervenções, começou a aumentar de novo a mortalidade desses bebês. Algum dos motivos é porque diminuía a oxigenação pelo uso da ocitocina exagerada, pelo uso da manobra de Christeller, pelo uso do fórceps exagerado, pelo uso da aceleração do parto. Na década de 80, de 90, começou a se perceber que acelerar o parto de grande parte das mulheres é o que levava os problemas para o bebê. O uso da ocitocina exagerado, por exemplo, faz com que a contração ela seja muito maior do que ela é, levando uma série de intervenções em cascata, como anestesia, porque a dor ficou muito forte, ou virar uma cesárea, porque ao anestesiar a dor, o trabalho de parto ele pode parar. É uma prática com a intenção de ajudar, mas que, na verdade, está prejudicando. A partir desses estudos que começaram a mostrar que intervir em todas as mulheres passava do ponto de segurança, surgiu o novo paradigma do século XXI, que é usado hoje na metodologia do parto humanizado, que é quanto mais oxigênio, melhor, e não quanto mais rápido, melhor, porque uma coisa não é proporcional à outra. E quanto mais bactérias amigas, melhor, pois algo esterilizado com a utilização de antibiótico, ele mata justamente a flora natural, que é o que permite que o bebê tenha contato com as bactérias que na maioria das vezes não são nocivas. São essas as bactérias que vão fazer parte da imunidade do bebê, criando os anticorpos que protegem e dão saúde para o bebê. Atualmente, mais da metade dos bebês brasileiros, eles nascem de parto cesárea. E esse índice, ele chega até 85% na rede de atendimento de maternidades particulares.
Segundo a Recomendação Mundial da Saúde, o índice de segurança para o nascimento seria entre 10 a 15% dos partos que eles fossem cesarianas. As estatísticas do Ministério da Saúde, eles mostram como esse procedimento cirúrgico, que é indicado para parto de alto risco, ganhou espaço mesmo sem uma indicação e se consolidou como líder no Brasil. Alguns especialistas apontam que um dos motivos para o crescimento desenfreado desses últimos 30 anos, que se tornou um problema social e cultural crônico, ele está relacionado à baixa remuneração de pagamento para o parto natural para os médicos e também à falta de informação para gestantes, que está diretamente ligada a fatores socioculturais. Dentre elas, as conveniências de tempo e financeira para o profissional médico, o modelo de organização da assistência obstétrica no país e a falta de leitos no pré-parto, nos hospitais, e também a cultura da cesariana a pedido da mãe, a possibilidade de realização também conjunta de uma ligadura de trompas para poder não ter mais filhos durante essa cirurgia da cesárea. E também a carência de um preparo adequado da classe médica atual para o atendimento do parto natural e humanizado, que ocorre em parte porque a cesariana ela passou a ser aceita culturalmente como um modo normal de dar à luz a um bebê. A formação médica ainda é bastante intervencionista. O médico ainda não se convenceu que o papel dele, num caso de um parto de evolução normal, natural, é apenas observacional, né? Que ele deve observar o estado de bem-estar da mãe e do bebê. Parece que o médico se sente menos privilegiado ou menos ao não fazer nada, ao apenas esperar. Então parece que a prática é assim, precisa fazer coisas. E hoje a gente sabe que quanto o menos é o melhor. Em muitos hospitais, o parto se tornou uma extração abdominal dentro de uma linha de produção. E a consequência é que muitas mulheres elas são colocadas totalmente à distância da sua própria capacidade inata e natural de dar à luz. E os profissionais eles vão perdendo as habilidades intuitivas à medida que eles passam a depender mais de tecnologias. A habilidade natural de dar à luz e da maternidade não são mais transmitidas, assim, de mulher para mulher. Parto é realmente uma evolução. Cada parto a gente vai ganhando experiência, né? E hoje em dia é necessário reciclar esses médicos, assim como os enfermeiros, né? O último Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que aconteceu o ano passado e que havia mais de 7.000 inscritos, né, do Brasil inteiro, médicos, pela primeira vez nós tivemos oficinas de atendimento ao parto normal. Quer dizer, coisas que a gente fala, não é possível, como é que não se pensou nisso antes, né? Alguns estudos mostraram que quando a cesárea ela está em cerca de 10% do total de partos em um país, a taxa de mortalidade entre recém-nascido e a sua mãe, ele cai, porque a cesariana ela é uma cirurgia que pode salvar vidas. Isso significa que mais mulheres têm acesso a essa operação que pode salvar vidas. Mas não há uma evidência de que a mortalidade ela seja reduzida, ainda mais quando o índice ultrapassa 15% dos partos, como ocorre em muitos países. Ou seja, essa estatística da Organização Mundial da Saúde, ela calculou que um número equilibrado, de acordo com a população, é 15% dos partos, ele garante que diminui a mortalidade infantil e da mãe. Mas quando esse número ele aumenta proporcionalmente, a mortalidade do bebê e da mãe, ela também aumenta, porque existem riscos numa cirurgia de médio porte como é a cesariana. O Brasil, ele não é só campeão mundial de cesarianas, né? Ele é campeão mundial também de problemas que acontecem no parto, né? Morte materna ainda é muito alta comparada com países de primeiro mundo, né? Na Inglaterra, na França, no Japão, morrem 7 mulheres a cada 100.000 bebês que nascem vivos. No Brasil, isso é 10 vezes maior, né? Morrem 70 mulheres, né? É uma vergonha, né? É um absurdo. O Brasil e a República Dominicana lideram o ranking de cesáreas no mundo,
com 56% dos partos ocorrendo por meio dessa cirurgia, e depois vem o Egito com 51%, a Turquia com 47% e a Itália com 38%. O México, o Irã e os Estados Unidos também registram mais nascimentos por cesárea do que o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A China não está no topo da lista, ela tem só 25% dos nascimentos como cesarianas, mas 32% desses partos, eles não têm justificativa médica, o que torna o país com o maior número de procedimentos desse tipo feito de formas desnecessárias. Para ter um parto humanizado, é necessário se informar, tomar conhecimento dos medos desconhecidos, descobrir e questionar suas próprias crenças, fortalecer o seu corpo físico, a sua intenção, para poder desenvolver um plano de parto de acordo com as suas escolhas. A Organização Mundial da Saúde realizou 2 pesquisas. A primeira delas foi a revisão sistemática do estudo que busca determinar qual seria a taxa ideal de cesariana para um país ou para uma população. O segundo estudo, realizado pela Organização Mundial da Saúde, analisou todos os dados mais recentes de cada país sobre esse assunto. Baseado nesses estudos e usando métodos aceitos internacionalmente para avaliar as evidências com técnicas analíticas adequadas, a Organização Mundial da Saúde concluiu que a cesariana é uma intervenção efetiva para salvar a vida de mães e de bebês, porém, apenas quando indicadas por motivos médicos reais. Ao nível da população, a taxa de cesariana maior do que 10%, ela não vai estar associada com uma redução da mortalidade materna e neonatal. A cesárea, ela pode causar complicações significativas, às vezes permanentes, assim como sequelas ou morte, especialmente em locais sem infraestrutura ou uma capacidade de realizar a cirurgia de uma forma segura e de tratar complicações pós-operatórias. Idealmente, uma cesárea deveria ser realizada apenas quando for necessário, do ponto de vista médico. Os esforços devem se concentrar em garantir que as cesáreas sejam feitas nos casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de cesáreas. Ainda não estando claro quais são os efeitos da taxa de cesariana sobre os outros desfechos, além da mortalidade, tais como a morbidade materna e perinatal, desfechos pediátricos e também o bem-estar social ou psicológico, são necessários ainda mais estudos para poder entender quais são os efeitos imediatos e a longo prazo da quantidade enorme de nascimentos por cesariana sobre a saúde. Não existe uma justificativa para qualquer região do mundo ter uma taxa de cesariana maior do que 10 a 15%. O grupo de especialistas baseou essa afirmação em uma revisão dos poucos dados disponíveis na época, provenientes principalmente de países do norte da Europa, que mostravam ótimos resultados maternos e perinatais com essas taxas de cesárea. Desde essa declaração, por diversos motivos, as cesáreas vêm se tornando cada vez mais frequentes, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Quando realizada por motivos médicos reais, as cesáreas elas podem efetivamente reduzir a mortalidade e a morbidade materna perinatal. Porém, não existem evidências de que fazer cesarianas em mulheres ou em bebês que não necessitem dessa cirurgia traga benefícios. Assim como qualquer cirurgia, uma cesárea acarreta riscos imediatos e a longo prazo. Esses riscos eles podem estender muitos anos depois do parto ter ocorrido e afetar na saúde da mulher e do filho. Esses riscos são maiores em mulheres com acesso limitado a cuidado obstétrico adequado. As recomendações da Organização Mundial da Saúde para o nascimento e para os primeiros procedimentos com o recém-nascido, elas visam promover o contato pele a pele prolongado com o bebê em cima da barriga da mãe quando ele nasce, secando o bebê imediatamente, incentivando a mãe a prestar atenção e a remover essa primeira toalha e colocar uma outra, cobrindo o bebê para que ele seja sempre sequinho, mas junto com a sua mãe. Manter a cabeça do bebê coberta para evitar a perda de calor pela cabeça. De acordo com a necessidade, limpar a boquinha do bebê e as narinas com aquele aspiradorzinho nasal que parece uma pera.
ao invés de usar um catéter, que é algo que introduziria dentro do canal respiratório do bebê. Manter um ambiente calmo, com pouca luz, aquecido. Cortar o cordão umbilical só quando ele parar de pulsar, enquanto o bebê está junto com a mãe, caso não tenha ocorrido nenhuma hemorragia significativa. E proporcionar o máximo de contato pele a pele da mãe e do bebê durante as primeiras 2 horas após o nascimento. Uma pesquisa de 2004 em Israel mostrou que os bebês que ficaram em contato com o método canguru, que é aquele que o bebê fica dentro de um sling, com 1 hora depois do nascimento com a sua mãe, eles apresentaram melhores resultados do que aqueles bebês que foram levados e trazidos para sua mãe depois de 1 hora. Trouxe uma melhor regulação térmica, uma melhor saturação de oxigênio e também favorece a mãe ter mais leite. Favorece também o maior ganho de peso do bebê. Além de favorecer uma média menor de permanência no hospital depois do parto. Favorece também um sono melhor para o bebê, eles dormiram por mais tempo contínuo e é um incentivo para a amamentação. A Organização Mundial da Saúde também recomenda incentivar a amamentação quando o bebê ele mostrar sinais de prontidão, como quando ele salivar, quando ele se contorcer, ele fazer movimentos com a boca, com as mãos, com os dedos, mostrando o interesse na amamentação na direção dos seios e não forçar a amamentação até que o bebê indique que ele esteja pronto. O ideal é que isso aconteça durante a primeira meia hora depois do nascimento, enquanto esses odores naturais, eles ainda não foram mascarados. Isso aumenta na mãe o sentimento de competência para o cuidado com o bebê. A Organização Mundial da Saúde também recomenda que os exames eles sejam feitos junto da mãe. Então, não remover o bebê de perto da mãe durante as primeiras horas após o nascimento. Conduzir todos os exames essenciais do recém-nascido normal na cama da mãe ao invés de uma mesa separada. E fazer o que for essencial, como o apigar, o composto de respiração, observar a frequência cardíaca, o tônus do corpo do bebê, a cor, observar os reflexos. Os exames não essenciais, eles podem ser adiados para algumas horas depois do parto, como pesar o bebê, medir ou dar banho. Existem algumas exceções, como quando há o mecônio, que é necessário dar o banho, ou HIV, sintomas de infecção, profilaxia dos olhos, crédito ocular. Não fazer na primeira hora os exames para não prejudicar essa interação visual com a mãe, esse contato pele a pele. E não usar o nitrato de prata, que é um colírio que é amplamente pingado nos olhos dos bebês. Preferencialmente, se for necessário, usar a tetraciclina ou eritromicina, que não devem provocar uma conjuntivite química no bebê. Também é considerada uma intervenção não essencial a injeção de vitamina K, porque no colostro da amamentação o bebê já vai absorver essa vitamina, ele não precisaria substituir por algo sintético. As vacinas, como a BCG, elas podem esperar pelo menos 1 mês. Então, embora as recomendações da Organização Mundial da Saúde seja manter esse contato pele a pele, manter esse ambiente cálido, adiar exames não essenciais, infelizmente no Brasil a prática ela é totalmente destoante dessas recomendações. Muitas vezes numa maternidade é prezado por um ambiente luxuoso, onde se pode ver o bebê numa televisão e ele vai ficar num bercinho de plástico ou cadeiras de couro, lugares para a mulher poder fazer compra, poder fazer cabelo, mas o essencial não é atendido. Então é muito importante que você conheça esse embasamento da Organização Mundial da Saúde do que é o mais seguro para o nascimento do seu bebê e com base nessas informações, você elabore o seu plano de parto por escrito, fazendo um acordo com a sua equipe de parto. Me conte nos comentários o que você achou dessas informações e se você ainda tem alguma dúvida. Nos vemos na próxima aula.